Posso fazer uma pergunta para vocês? Amém? Alguém já leu a Bíblia e perguntou o que essas histórias têm a ver com a minha vida? Alguém já leu assim e perguntou? O que essas histórias têm a ver com a minha vida? Você olhar a história, principalmente quando se fala de Antigo Testamento. Histórias que falam sobre um povo. Histórias que falam sobre momentos de vitória e momentos de derrota de um povo. Pessoas que estavam cativeiras, pessoas que tiveram que enfrentar leões, outras pessoas que tiveram que enfrentar as covas dos leões, né? Davi que enfrentou leões para defender as ovelhas de seu pai. Foi o Daniel que enfrentou a cova de leões porque armaram uma cilada para ele. E o que você tem a ver com tudo isso? O que você tem a ver com a história de Jonas? Jonas que sai pregando na cidade de Nínive. O que eu tenho a ver com essa história, apóstolo? Por isso que eu fico perdido. Eu não sei o que essas histórias têm a ver comigo. Bom, a história é justamente de um povo e de pessoas. No entanto, essa história dessas pessoas, Deus se revelou nelas. Então, quando você começa a estudar a vida dessas pessoas e os acontecimentos, você precisa estar de olho como foi a ação de Deus com essas pessoas. Vou te dar o exemplo. Você precisa trazer a aplicação daquela verdade antiga que aconteceu numa história com H, verdadeira. Um povo viveu aquilo e Deus se manifestou na vida daquele povo de alguma maneira. Você precisa entender o que foi que trouxe a bênção e o que foi que trouxe a maldição para aquele povo. Embora você não seja o mesmo povo, aquele povo eram seres humanos, sim ou não? Um povo especial, principalmente em se tratando do povo de Israel, que é um povo que Deus escolheu dentre todas as nações para, através deles, se manifestar. Deus decidiu se revelar através da história do ser humano. Amém? Vocês estão comigo? Para que haja sentido em tudo que eu vou ministrar para vocês hoje. E hoje ainda temos a Santa Ceia do Senhor. Então, o meu desafio, eu vou passear com os livros do Antigo Testamento até nós entendermos o que é a Santa Ceia para a nossa vida hoje. Amém? Então, preciso muito da sua atenção para que você seja edificado. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que essas histórias que nós estamos falando, por exemplo, de Ageu, estamos falando de Jeremias, estamos falando de cativeiro, são coisas que nos mostram, situações que nos mostram como é que nós podemos atrair as bênçãos e as maldições de Deus. Ou seja, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus concorda, o que Deus não concorda. E eu quero convidar você a acompanhar essa história comigo. Por quê? É uma história que mescla coisas tristes com palavra de esperança. E eu acho que começo de ano é sempre assim, né? Coisas tristes que às vezes aconteceram no final de um ano e os desafios de um ano que está por vir. Ou seja, coisas que nós não sabemos como vai ser. Não somente estou falando sobre um novo governo, um novo presidente. Eu estou falando sobre novos desafios que vão acontecer para a nossa vida. E interessante, às vezes eu vejo pessoas brigando por tantas coisas e abaixo-assinado disso, faz aquilo. Que eu não acredito que devemos nos mover, mas uma coisa é verdade. Nós precisamos nos adaptar a situações novas. Há coisas que muitas vezes nós não temos como escolher, sim ou não? Por exemplo, o voto. O voto é uma coisa particular. Você vota em quem você quiser, você que julga o que é melhor. Mas é a única vez que você, entre aspas, vai ter o poder de decidir alguma coisa, sim ou não? Seja quem for o seu candidato. É o único momento que você tem poder de exercer algo. Depois, você só vai dançar conforme a música, sim ou não? É uma realidade. Mas uma coisa nós precisamos olhar para a nossa vida particular. Nós temos poder sobre as nossas decisões. Amém? Eu posso escolher coisas que afetam diretamente a minha vida. Eu posso escolher com quem casar, eu posso escolher onde morar. Lógico, tudo dentro de uma condição. Mas eu posso escolher, sim ou não? Essas escolhas estão nas nossas mãos. E nós precisamos saber fazer boas escolhas para termos bons resultados. Amém? Essas mensagens que Deus nos dá e as histórias que estão acontecendo no livro de Ageu, no livro de Jeremias,
são livros que nos mostram justamente isso. Embora foi a decisão de uma nação que trouxe o chicote de Deus, nós aprendemos que como pessoas, como indivíduos, nós podemos atrair para nós bênçãos ou maldições. São decisões. Deus mesmo diz para o povo: hoje eu vos proponho a bênção e a maldição. O que vocês querem? O que vocês querem? Vocês querem bênção ou maldição? Bênção. Mas as bênçãos é uma decisão. Não a decisão de ser abençoado, é a decisão de se portar para ser abençoado. Amém? Se eu perguntar se alguém quer ser amaldiçoado, ninguém quer. Mas e a sua postura para ser abençoado ou ser amaldiçoado? Deuteronômio capítulo número 28 sempre disse isso para todas as pessoas. Se quiserdes e me ouvirdes, atentardes para os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Mas se vocês não quiserem, não tem problema nenhum. Vocês mesmos se amaldiçoarão. Quem está entendendo? Amém? Quando eu olho para esse texto, eu me maravilho com ele todo, Jeremias inteiro, o livro do profeta Jeremias. Um profeta muito sensível. E o profeta não é aquele que fala o que está no coração do homem. O profeta é aquele que fala o que está no coração de Deus. É aquele que tem a sensibilidade espiritual. Então o profeta ele está trazendo para esta nação uma palavra. Ele está dizendo para eles um contexto anterior ao de Ageu. Ou seja, antes deles serem levados cativos. O povo de Israel abandonou a adoração ao Senhor. Adorar a Deus, igreja, servir a Deus, largar a sua casa, deixar de investir na sua casa para investir na casa de Deus, não fazia mais sentido para ele. Não fazia mais sentido largar o seu dia a dia para estar perdendo tempo na obra de Deus. E é interessante que nós percebemos isso. Hoje, nos nossos contextos, para você ver que as histórias estão tão distantes cronologicamente, mas as ações, por serem humanos, você pode ver que vai reverberando em todas as gerações. Ou seja, nós temos vivido de verdade. Ou eu estou muito envolvido com as coisas de Deus, e estou vendo de uma maneira de um lugar diferente, ou eu vejo muita gente que não faz mais sentido nenhum se engajar na obra de Deus. Não faz sentido pagar um preço, ninguém paga preço por salvação, mas todo mundo paga um preço para se servir a Deus. Amém? Quem tem a vida corrida? Pouca gente. Levanta a mão quem tem a vida corrida aí. Tem um pessoal que não tem a vida corrida. Então, tem mais tempo. Muitos de nós, eu creio que a maioria de nós estamos com uma vida corrida. Também estou. Eu falo, pessoal, tem vezes que eu estou aqui mais cedo e eu não fico aqui olhando para o céu, não. Eu procuro adiantar porque eu sei que os meninos vão chegar para me ajudar, mas mesmo assim o serviço não vai acabar. Teve um dia que eu e o Bruto do Márcio, brutos, né? Vamos lá pendurar um negócio, mas é bruto demais. Eu falo, só apoia, ele derruba a parede. Foi só coloca a mão aqui. Eu falei, calma. Ajuda, devagarzinho. Tinha serviço ou não tinha? Muito trabalho? Você não tinha o que fazer? Saiu daqui e ainda foi trabalhar. Então, assim, não é porque não temos o que fazer. É porque nós precisamos decidir o que é prioridade. Prioridade para nós. E nós percebemos que, olhando para este livro, o pessoal entendeu que não era prioridade cuidar da casa de Deus. Eu estou falando do povo de Ageu, amém? Esse povo não tem prioridade. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou pintar minha casa, eu vou reformar minha casa, eu vou cuidar das minhas coisas. E a casa de Deus? O apóstolo que se vire. Apóstolo, mas está se desabafando? Não, estou feliz demais, eu amo tudo que eu faço. Só estou dizendo que não é a minha vida que está em jogo, é a tua vida espiritual. Porque daqui a pouco nem na igreja você vai querer estar. Por quê? Não vai fazer mais sentido, porque você alimentou. Para uma pessoa que alimenta a sua vida na carne, não faz sentido nenhum santidade. Para uma pessoa que busca uma satisfação física, não faz sentido nenhum ter uma busca espiritual. Quem está entendendo? Daquilo que você se alimenta, você se torna. Sim ou não? Você come só porcaria, você vai ficar obeso, vai entupir suas veias do coração. Sim ou não?
Vai bagunçar. A mesma coisa espiritualmente. Se você não se alimenta do Espírito, se você não se alimenta das coisas de Deus, você vai se alimentar das coisas do mundo. E eu vou dizer uma coisa para você. E para pecadores, o mundo tem muitos atrativos. Sim ou não? Se alimentou a carne, irmão. Esse negócio, a carne está fraca, mas o Espírito está pronto, uma palavra de Jesus. Mas, na verdade, a carne é muito forte se você alimentar ela. Ela é mais forte do que você pensa. Sim ou não? Davi fez isso. Ele, no momento que ele deveria estar nas batalhas, ele estava lá de boa. Ele alimentou a carne dele. Ele estava lá, foi lá Batseba, não foi? Alimentou a sua carne. Aquilo que você alimenta acaba dominando você. A mesma coisa. O povo fez, pode não ser uma coisa pecaminosa em si ao início, mas se tornou segundo lugar, já não importava mais. E Deus disse assim, considere o passado de vocês. Mas que passado é esse? Vocês tiveram um passado de glória. Enquanto vocês me buscaram, eu estive com vocês. Vocês tinham o templo, vocês tinham um Deus que saía à frente da batalha por vocês, vocês tinham um Deus que abençoava a vida de vocês. O que vocês plantavam, colhia em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Entre as nações, vocês eram bem falados porque vocês eram fiéis. Vocês adoravam no templo, vocês sacrificavam no templo, vocês me tinham como em primeiro lugar, vocês adoravam a mim, vocês me tinham como único Deus, vocês estavam nas festas que eu disse para que vocês estivessem, vocês eram um povo fiel, até o momento que o coração de vocês se perderam. E quando o coração de vocês se perderam, vocês ficaram com o físico. Vocês não se perderam da noite para o dia. Foi aos pouquinhos vocês foram se perdendo. Por quê? Vocês entenderam que vocês tinham a igreja, vocês tinham a arca, vocês tinham o templo da época. Amém? Está falando de Antigo Testamento. Só que aí vocês não tinham mais o relacionamento comigo. Vocês tinham a arca, mas vocês não tinham a minha presença. Vocês iam na igreja, mas não me adoravam. Vocês cumpriam rituais. E eu avisei para vocês. É uma voz profética isso, gente. Eu avisei para vocês que a espada viria. Porque não se brinca com Deus poderoso. Não se brinca com Deus que tem o seu caminho na tormenta. Ele é um Deus que não tem o inocente, o culpado por inocente. Ele sabe quem nós somos. Olha só o caminho que você está vivendo. Tem alguma coisa a ver com o nosso dia a dia? Creio que tem totalmente. E Deus está avisando. Se vocês não se posicionarem, eu fecho a porta para vocês. E aí vocês vão ver que o céu é que governa a terra. Se você tem dificuldade de entender isso, leia a história de Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia que conquistou as terras de Judá. Quando ele achou que ele era o tal, Deus fez ele ficar doido. E aí até que ele reconhecesse, depois de um ano, que o céu é que domina sobre a terra. Então diga para a pessoa ao seu lado, não brinca com Deus. Amém? É sério. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós não estamos aqui brincando de pintar a parede e brincar uma igrejinha de brincadeira de ser apóstolo, brincadeira de ser pastor e brincadeira de ser ovelhinha. Aqui não é teatro não, irmão. Eu sei o preço que eu estou pagando, eu sei o que foi que eu deixei. Assim como outras pessoas estão pagando o preço, ninguém está aqui brincando. A intercessão não está lá reunida na sala que tem para eles lá, para eles estarem clamando ao Senhor e orando um fogo puro, intercedendo para a tua vida, como se estivesse brincando. Ninguém vem aqui cantar como se fosse The Voice para se aparecer. Nós estamos aqui para adorar a Deus, estamos levando a sério tudo isso. Amém? Quem está entendendo? Não é historinha, não é ilustrativo, não é simplesmente, aconteceu. Não, está acontecendo, porque a nossa batalha não é contra a carne, nem contra sangue, mas é justamente nessas regiões espirituais que está acontecendo as batalhas, e você começa a deixar as coisas de Deus em segundo lugar. Daqui a pouco você começa a ver acontecer isso na sua vida, e aí quando você vai ver, você já não tem mais força, porque você já não se alimenta da palavra, você já não tem vida de oração. Apóstolo, quem é o Senhor para julgar a minha vida? Eu estou julgando a sua vida? Eu estou trazendo ensinamento. Não, apóstolo, mas eu não venho na igreja nunca, mas eu sou uma pessoa que estuda a palavra, sou uma pessoa de oração. Ué, mas para que você faz tudo isso? Você se enche tanto e não tem onde transbordar? Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se o Espírito Santo, ele quer usar você para cuidar de outras vidas, senão não faz sentido nenhum? Quem está entendendo?
Então eu não consigo juntar essas informações de pessoas cheias do Espírito Santo paradas em casa. Eu consigo entender que pessoas podem ser cheias do Espírito Santo em suas casas. Amém? Porque Deus não está preso aqui. Ó. Amém? Aonde você estiver, lá Ele estará com você. Amém? Ali você pode viver experiências extraordinárias, mas sempre Deus vai te encher para te devolver para pessoas serem cuidadas através de você. A obra de Deus é essa, é só você vir de terça-feira, você vai entender. O cristianismo com propósito é que você seja cheio do Espírito Santo para que outras pessoas sejam afetadas pelo poder que existe em você. Então, já é claro, não tem essa história de dizer, mas eu penso diferente. Então, você pensa antibíblico, e se o seu pensamento é antibíblico, ele não me interessa mais. Porque o que está me interessando é um pensamento bíblico. A palavra de Deus é a regra para o cristão. Quem é cristão pode dar uma glória a Deus? Ponto. Ah, eu não sou cristão. Então você não entendeu ainda, está tudo certo, você está perdoado. Mas quem diz que é cristão, essa palavra faz muito sentido. Só que Deus está dizendo para eles, considerem o vosso passado. Quem vocês foram, quem vocês se tornaram e aonde vocês estão querendo chegar. Vocês não vão chegar a lugar algum. Eu não vou estar com vocês. Eu não vou prosperar vocês. Eu não vou abençoar vocês. Enquanto vocês não colocarem cada coisa no seu devido lugar. Deus está dizendo aqui para eles, não é problema nenhum vocês cuidarem da casa de vocês. Não é problema nenhum vocês trabalharem. Pelo contrário, eu quero abençoar o trabalho de vocês. Eu quero que vocês viajem. Eu quero que vocês passeiem. Eu quero que vocês se casem. Eu quero que vocês tenham filhos. Eu quero que vocês sejam abençoados. Eu quero que vocês sejam prósperos. Amém? Mas isso é resultado. Isso é consequência. Não é o foco. O foco é Deus. Tendo Deus, todas as outras coisas vão acontecer naturalmente. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus? Por isso nós adoramos ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai me deixar nos momentos das minhas lutas. Vão haver lutas, mas Deus estará contigo. Amém? Certifique-se de que Deus estará com você em suas lutas. Amém? Tendo dito isso, tendo dado todo esse pano de fundo para você, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 29. Aí o povo disse assim, gente, isso não vai acontecer não. É mais ou menos como voz profética de Jeremias, e as pessoas dizendo assim, tem nada a ver isso que o apóstolo falou não. Havia tanto levante contra o profeta, que chegou um momento que disseram assim, esse cativeiro não vai acontecer. E aí o profeta disse assim, bom, a boca de Deus disse. E aí um profeta disse assim, não vai. Não vai porque Deus está entrando com providência. Gente, eu vejo um culto acontecendo nesse momento. O culto do profeta de Deus dizendo assim, Suzy, olha, assim diz o Senhor, o cativeiro acontecerá. Quem gostaria de um cativeiro aí? Nem eu. E você acha que eles queriam? Não queriam cativeiro. Mas o profeta disse, olha, vai acontecer o cativeiro. Meu irmão, quando a boca de Deus diz, porque a boca do profeta é boca de Deus na terra, amém? Quando o profeta diz, quando a Bíblia diz, irmão, eu bato um joelho no outro. Posso contar aqui para nós? Eu tenho medo. Um medo de Deus dizer, eu não tenho mais prazer em vocês. Todo o teu sacrifício não me agrada. Misericórdia. Acabou o sentido para tudo. Amém? Para um povo chamado povo de Nínive, houve uma palavra dessa. O que eles fizeram? Se arrependeram, se vestiram de pano de saco e disseram, Senhor, tem misericórdia de nós. E o que Deus fez? Teve misericórdia deles. Eu creio que é momento, preste atenção no que eu vou te dizer, é momento, para mim e para você, se vestirmos de pano de saco de cinza, proclamarmos um jejum e dizermos, ouve, ó Senhor, o arrependimento do seu povo e deixa um sinal de bênção de que o Senhor aceitou a nossa vida, a nossa oração e não nos destrua. Quem está entendendo? Buscar a graça e a misericórdia do Senhor. Só que o povo de Israel, mesmo conhecendo Deus, não fez isso. Deus levanta o profeta Jeremias e fala para eles, então,
já que vocês escolheram desse jeito, o cativeiro virá. Eu não quero cativeiro. Eu não quero pobreza, porque cativeiro você sai da sua terra, você fica pobre, você não tem direito a nada, você é tratado como um comércio. Ser escravo, nesse contexto, é muito ruim. A única coisa de ser bom de ser escravo é escravo de Deus, é servo de Deus. Porque na casa dele sempre tem um pão, sempre tem cura, sempre tem amor, sempre tem libertação para nós. Mas ser escravo não é boa coisa. Quem está entendendo? Só que o povo disse assim, isso daí é história de pastor, da história de profeta do caos. Não é. E diz a palavra que a coisa ficaria pior, porque o Jeremias andava com um jugo no pescoço, que era de madeira. E aí o profeta foi lá e quebrou, falou assim, assim diz o Senhor, não haverá jugo nenhum. Aí o profeta diz, bom, você também é profeta. Então quem sou eu para falar que não vai ser? Quando Jeremias dá as costas, Deus diz para ele, pega esse jugo de madeira e troca. Não vai ser jugo de madeira mesmo, vai ser jugo de ferro. Ou seja, a situação vai ser pior ainda. E eles foram levados cativos para que se cumprisse a palavra do Senhor. Só que eles diziam assim, Kelly, não, mas vai ser coisa rápida. Vai ser rapidinho que nós vamos para lá. Aí Deus falou assim, não vai ser rapidinho. Pode casar lá dentro, pode ter filho lá dentro, pode edificar uma casa dentro dessa cidade, porque você vai morar na cidade da prova muito tempo. Você vai ficar 70 anos preso como cativo. Misericórdia, irmão. Eu estou falando para você verdades bíblicas. Não adianta você estar fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus e vir uma pessoa aqui pregar e dizer, eis que assim diz o Senhor é contigo, hein? O Senhor é contigo. Aí você, oh, glória! E Deus está falando, eu não sou não. Eu não tenho parte com essa pessoa. Então não se alegre com as palavras de que Deus é com você. Não se alegre com as palavras de pessoas dizendo alguma coisa que alegre o teu coração. Certifique-se que essa palavra é realmente de Deus. Porque agradar o teu coração é a coisa mais fácil que tem, meu irmão. Sim ou não? Quer adoçar a boca da mãe, coloca o doce na boca de quem? Do filho. É fácil te agradar. Quem gosta de uma boa lasanha aí? Aleluia. Faz uma lasanha para você. Te trato com carinho, com amor. Quem gosta de amor, de carinho, de respeito? Pouca gente gosta aí. Quem gosta? Gosta, é fácil te agradar. Quem gosta daquele merengue bem gostoso? Alguém gosta? Um pudim bem feito? Aleluia. Te agrado fácil, irmão. Agora quero ver a palavra de Deus te confrontar com a verdade. Você falar assim, a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Enquanto é feita a nossa vontade, é bom. A coisa mais difícil que tem na igreja, irmão, de verdade, e eu posso falar em nome de um monte de pastor sério, é ter pessoas que estão submissas ao tratamento. É muito difícil uma pessoa querer ser tratada, porque o ego do ser humano é terrível. Sim ou não? Diga assim, o nosso ego é complicado. E é justamente nele que Deus pega. Nesse império que nós criamos da nossa autoconfiança. Deus quebra a autoconfiança. Não, mas eu não tenho que confiar nas coisas que eu faço. Sim, mas você, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Todo soberbo Deus abate. Ah, eu sou poderoso, eu posso. Eu tenho o controle das coisas nas minhas mãos. Você vai ver só que Deus mostra para você que você não tem. Todas as vezes que nós passamos as dificuldades para honrar todos os nossos compromissos, o Márcio no começo do mês, né, Márcio? A gente sentou para tomar um café e falou assim, paizão, conta para mim como que é esse negócio. Eu falei, fala. Ele falou assim, então, me explica. Você não está preocupado? Eu falei, não. Mas você não se preocupa? Me preocupa. Mas você está preocupado? Não estou. Não. Me preocupa em administrar. Mas se Deus não cuidar da cidade, em vão vigia o sentinela. Ou Deus vai fazer milagre, ou Deus vai tocar no coração das pessoas fiéis, não é assim, Cátia? Ou nós não vamos honrar. Mas só que não honrar não é o meu nome em jogo. É Deus. Então eu descanso nele. Não, mas vai perder o sono. Eu perco o sono é de acabar isso aqui, irmão. Eu perco o sono de arrumar as coisas. Mas tem coisas que fogem das minhas mãos. E eu confio em Deus.
de alguma maneira, Deus vai sempre agir e vai fazer coisas impossíveis acontecer. Amém? Nós somos chamados a viver pela fé. Isso é viver pela fé. É Deus me ensinando. Nunca é por causa de você. Eu é que estou à frente da minha igreja. Eu é que cuido do meu povo. Sou eu o provedor, o sustentador e quem envia. Eu sou. E eu falo, lógico que o Senhor é, Senhor. É em Ti que eu confio. É por isso que eu estou de pé. Porque o Senhor tem manifestado a graça dele no meio de nós. Amém? Mas agora tem gente que às vezes não reconhece isso. Deus precisa levar no cativeiro. Deus precisa levar no pó. Para depois restaurar. Então diga assim comigo. Deus abate o orgulhoso, mas exalta aquele que se humilha. Essa palavra. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Mas como Deus é maravilhoso. Depois de toda essa história, nós lemos Jeremias capítulo 29, versículo de número 10. É uma palavra tremenda. É muita coisa triste, mas também mesclado de restauração, tudo que eu estou pregando para você, amém? Eu não estou fugindo em nada, nem um pelinho, nem uma vírgula para a esquerda e nem uma vírgula para a direita daquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós, e dentro do tema, restaurando o altar. Amém? Diga assim, restaurando o altar. Hoje é uma manhã de restauração para o teu altar. Amém? E essa palavra nos dá essa esperança da restauração. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Você que gosta de ler, estude na sua casa, leia o livro de Jeremias e você vai ver tudo isso que eu estou pregando para você. Jeremias, Isaías, Daniel, Ageu, Zacarias, tudo livro que você pode ler que está dentro desse contexto aqui. Amém? Versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ele está dizendo, vocês vão fazer casa. Sendo um dos primeiros versículos, do 1 até o 9, é justamente isso que eu estava pregando para você. Não pense que vocês vão sair rápido do lugar que eu coloquei vocês. Mas que vocês vão sair. Porque eu vou tirar vocês daí e vou levar vocês para a terra que é de vocês. E é justamente isso que Deus faz. Deus tira o povo de lá e traz eles para Jerusalém. Só que eles não querem saber da casa de Deus. Deixa isso para lá, vou cuidar da minha vida. E Deus tem algo muito maior para eles. Olha só. Eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Ele está dizendo, o pensamento que eu tenho a respeito de vocês não é de morte, não é de tristeza, não é de ódio, não é de raiva. O meu pensamento é de paz, shalom, paz. Diga assim, o pensamento de Deus é de paz, não é de guerra.
Nós vamos trabalhar isso. Eu vou conseguir chegar até a hora da ceia para você entender isso. Espero que você esteja acompanhando esse raciocínio. Deus está dizendo para mim e para você, eu não quero destruir você. O meu pensamento ao seu respeito é um pensamento de paz. Eu que sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Por isso que eu não quero saber o pensamento das pessoas, eu quero saber o pensamento de Deus ao meu respeito. Porque as pessoas podem pensar o que quiser. Cada um pensa de mim alguma coisa. Nem todos vocês concordam com tudo. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo não concorda plenamente. Isso não quer dizer que nós estamos desviados do mesmo objetivo. Talvez você diga que, por exemplo, escolher a cor da igreja. Devia ser tudo preto? Não, devia ser tudo branco. O que vocês acham de um lilás? E de um gelo? Um bege? Cinza? Sei. Aí uns optariam assim, não, a gente podia fazer a igreja toda mais escura. Aí outro diz, não, mais clara. E como que ficaria? Faria uma faixa ou não faria uma faixa? Como faria? Ah, não, pinta tudo de uma cor só. E o teto? Não, pinta tudo escuro, fica tudo escuro, coloca tudo umas luzes brancas, bem forte, vai ficar um negócio bem legal. Não, coloca bem claro, culto da manhã, aquela paz, coloca um jardim aí de fundo, não sei. Cada um vai ter uma opinião. Mas e o que é que Deus quer? Uma coisa eu tenho certeza, que Deus fala assim, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu estou de olho na palavra que você prega. Eu estou de olho de como você anda e como esse povo está andando. As pedras vocês fazem a cor que vocês quiserem. É coisa de vocês. Agora o que eu estou em busca é de corações. Isso eu estou em busca. Aí ele está olhando e fala assim, como que está o seu coraçãozinho? Está bonitinho? Está limpinho? Está cheirosinho? É nisso que eu estou de olho. Porque eu tenho um pensamento de paz para vos dar o fim que desejais. Amém? Mas se você quiser pensamento de ódio, de raiva, de perseguição, Deus tem para você também. Você quer? Eu não quero também. Eu quero pensamentos de paz de Deus. Eu quero saber os pensamentos que Deus tem sobre mim. É isso que nós precisamos buscar. Talvez você se preocupe com o que as pessoas pensam de você, do que os seus parentes pensam de você, sua esposa, seu esposo. Isso não importa, meu irmão. O que determina o pensamento é o que Deus pensa a seu respeito. Afinal de contas, as pessoas olham o seu exterior, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração. E naquele grande dia, teremos grandes surpresas. Pessoas que pensamos que vão, podem não estar lá. Pessoas que pensamos que jamais iriam, estarão lá. Espero que nós estejamos entre os escolhidos para entrar no reino de Deus. Amém? Mas Deus é que sabe quem você é. Deus sabe da tua vida, Deus sabe da sua oração, Deus sabe da sua consagração. As pessoas veem só o exterior. Deus, ele vê o interior da gente, as pessoas só estão vendo a casca. Deus conhece o seu coração. Amém? E ele diz o seguinte, busquem a mim e vocês me encontrarão. E eu serei achado de vocês. Tem um livro chamado Descobridores de Deus, é lindo. Deus, ele está na história, se escondendo atrás da história, mas não de maneira que você não o encontre. Ele está escondido atrás da história para que você o encontre. Deus está escondido atrás da história para que você descubra que Ele é um Deus perdoador, que Ele é um Deus amoroso. Então você olha para as histórias bíblicas e vê Deus atrás dessas histórias até que você o encontra. E as pessoas experimentaram a graça e a misericórdia de Deus. E aí você o encontra. E quem é que vai desfrutar da graça e da misericórdia de Deus? Você. Ou seja, nós vemos Deus se revelando nas histórias e agora Ele está dizendo para você e para mim, busque a mim, que vocês vão me encontrar. Busque a mim, que vocês vão receber perdão, vocês vão receber amor, vocês vão receber restauração. Me coloque como primeiro lugar na vida de vocês. E vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer na vida de vocês coisas extraordinárias. Comecem a colocar cada coisa no seu devido lugar, a começar pela sua vida espiritual. Quem está entendendo? Pode dizer um glória a Deus? O Senhor está dizendo para eles, essa luta, esse cativeiro, durou um tempo, mas agora chegou o tempo de vocês serem restaurados. Sabe o que eu vejo nisso? Um Deus, que Ele é justo, que Ele é santo, mas Ele é gracioso e Ele também é misericordioso.
esse termo são chamados de atributos de Deus, ou seja, valores que pertencem a Deus. Qual foi a maior raiva de Jonas? A maior raiva de Jonas foi porque ele disse: eu sabia, eu não deveria ter vindo falar com esse povo. Mas Jonas, ele se arrependeu: eu não deveria ter vindo. Ele falou para Deus, ele falou assim: não foi isso que eu disse para... Olha, você ver como tem coisas que, se a gente não prestar atenção, a gente não pega o relacionamento do profeta. Ele disse: não foi isso que eu disse quando o Senhor, quando eu paguei minha passagem para Tarsis, eu não queria vir para Nínive. Por que você não queria vir, Jonas? Porque eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é compassivo, e se esse povo se arrepende dos seus pecados, o Senhor não destrói eles. Ele conhecia o caráter de Deus, mas ele não amava pessoas. Ele conhecia quem Deus é, e ele entendia que aquele povo não merecia o amor, a graça de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu conheço um Deus bom, um Deus gracioso, um Deus que tem pensamento de paz, um Deus que quer amar, um Deus que quer perdoar. E nós temos chegado nessa plenitude dos tempos, do perdão, da graça, do amor de Deus. Então hoje, o que a palavra de Deus nos traz é restauração da nossa vida, restauração do altar. Não importa o passado, não importa o que aconteceu, meu irmão, não vai sumir da tua cabeça, mas da mente de Deus não vai existir mais. Eu fui perdoado dos meus pecados. E Deus disse: dele eu não me lembro mais. Quem não se lembra mais? Deus. E você? Se lembra ou não se lembra? Lembra muito bem. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos fazer é desfrutar do amor de Deus e da graça de Deus, independente das pessoas. Se nós que desfrutamos da graça já nos lembramos das nossas falhas, imagine as pessoas que foram afetadas pelas nossas falhas. Você acha que elas vão esquecer? Não vão. Mas você precisa tomar posse. Você precisa viver este amor, este perdão de Deus sobre a tua vida. Apóstolo, mas que garantia eu tenho? O Senhor disse para mim aí na palavra, o Senhor já mostrou, já justificou, que se as pessoas abandonarem Deus, Deus as abandonará. Se as pessoas não se arrependerem, Deus vai trazer a espada. O Senhor já disse aí que Deus tem um pensamento de paz, mas olha só tudo que eu estou vivendo. Apóstolo, o Senhor está dizendo aí que Deus restaura, que Deus perdoa, mas olha só, eu sinto o peso dos meus pecados, eu sinto ainda as minhas falhas, eu olho as coisas ao meu redor, não estão do jeito que eu quero. Olha, apóstolo, na verdade eu não consigo nem me perdoar. Eu tenho problemas tão grandes dentro de mim que eu carrego o meu passado, eu carrego julgamentos, eu carrego as coisas que não deram certo, eu carrego as falhas que eu tive com as pessoas, eu tenho que receber nãos na cara, as pessoas não confiam mais em mim, as pessoas não acreditam naquilo que eu falo. Por quê? Porque eu sempre fui enganador, eu sempre fui uma pessoa mentirosa, eu sempre fui uma pessoa de duas palavras. Mas Deus está dizendo: se você quiser, a partir de hoje, você pode escrever uma nova história. A partir de hoje, você pode restaurar a sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vocês. Vocês vão se encontrar comigo e vocês vão desfrutar deste amor de Deus, deste amor perdoador, gracioso para todos nós. Amém? Fala, apóstolo, mas isso daí foi palavra para um povo. Aí que eu quero usar a própria palavra de Jeremias também. Capítulo 31, versículo de número 31. Abre aí comigo, por favor. Jeremias 31, 31. Só para te contextualizar, historicamente, o povo de Israel, eram 12 tribos unidas. Só que essas tribos, elas se dividiram em tribo do sul e tribo do norte. A tribo do sul se tornou a Judá e a tribo do norte se tornou Israel com 10 tribos. Ambos
as tribos de Israel e de Judá não foram fiéis ao Senhor. Assim como aconteceu uma invasão assíria e dispersou as pessoas e um povo se relacionando com outros povos na terra de Samaria, ficou o povo de Israel. Por isso que você vê naquela história de Jesus com a samaritana, que os judeus não se conversam com os samaritanos, justamente porque os samaritanos são um povo que é de Israel, o povo de Deus, misturado com outros povos. Já os judeus foram levados cativos para a Babilônia, só que lá na Babilônia, muitos deles se permaneceram fiéis. Amém? Como no caso de Daniel, que ele não se contamina com a política, não se contamina com as iguarias do rei, e ele influencia a Babilônia. Amém? Só que agora Deus vai trazer uma palavra seguinte: vai chegar uma época em que eu vou congregar todos, tanto o povo de Israel como o povo de Judá, e vou formar um novo povo. Amém? Esse novo povo é a igreja do Senhor. Esse novo povo foi formado no sangue de Jesus Cristo. Esse povo que foi alcançado por esse Deus que está se manifestando no Antigo Testamento, agora ele se revela plenamente no Novo Testamento através da pessoa de Jesus. Amém? Todas as vezes que Deus firma um pacto, Deus firma um concerto, isso é chamado de testamento. Só que também é firmado ao chamado aliança. Diga assim comigo, aliança. Diga assim comigo, aliança é compromisso. Amém? Todos os compromissos que Deus firmou, nunca ele quebrou. Mas todos os compromissos firmados, as pessoas quebraram, como eu acabei de mostrar para vocês. Amém? Só que essa aliança tem um quesito muito especial. Não depende de nós. É a graça de Deus. Foi Ele que decidiu se manifestar e amar e perdoar os nossos pecados. Deus decidiu te perdoar. Amém? E você só precisa tomar posse disso. Amém? Jeremias capítulo 31, versículo 31. Diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Ou seja, Deus se casou com eles, fez uma aliança com eles, mas aí o que eles fizeram? Quebraram a aliança. Desde o Egito, eles estão quebrando alianças com Deus. Amém? Aí Deus vai falar para eles o seguinte: não, só que agora vai vir um novo tempo. Agora eu quero fazer uma nova aliança. E o que é essa nova aliança? Diz assim, ó: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Assim diz o Senhor: depois daqueles dias, na mente eu lhes colocarei as minhas leis, também no coração eu as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por quê? Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É Deus dizendo o seguinte: vai chegar um dia em que eu vou congregar tanto a casa de Israel como a casa de Judá. Eu vou congregar somente um povo, o meu povo, que eu decidi perdoar os pecados dele. E nós sabemos que a pessoa de Jesus Cristo, o sangue dele derramado naquela cruz, é o que nos perdoa dos nossos pecados e nos faz se achegar a Deus. Agora que Deus está falando através do profeta Jeremias da igreja do Senhor, pessoas separadas, lavadas, remidas no sangue de Jesus Cristo, para que nós possamos ser filhos de Deus, um povo especial para Deus, um povo restaurado, um povo comprado
para ele lá na cruz do Calvário. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando para os dias de hoje. Precisamos tomar posse disso, de que o perdão de Deus está sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que Ele nos perdoou dos nossos pecados. Não importa o pensamento das pessoas, o que importa é a sua experiência com Deus. Não é uma coisa que nós decidimos, é uma coisa que Deus decidiu perdoar a cada um de nós e dizer assim: esta é a aliança que eu faço com vocês. Jesus, maravilhosamente, quando ele vai celebrar a ceia, ele diz: este é o sinal da nova e da eterna aliança no meu sangue. É através do sangue de Jesus que nós somos perdoados dos nossos pecados e temos a oportunidade de restaurar a nossa vida, começando no nosso altar. Ele decidiu perdoar você, me perdoar e fazer morada no seu coração. Essa é a Santa Ceia do Senhor. É o cumprimento dessa palavra, para que nós possamos desfrutar da salvação que há na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Deus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu queria convidar você a se colocar de pé neste momento. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Ele diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Grave aí, versículo 25. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando nós celebramos a Santa Ceia, está envolvido todos esses textos que eu estou dizendo para vocês. E às vezes nós percebemos que as pessoas sabem do sacrifício de Cristo. As pessoas sabem do amor de Deus. Às vezes as pessoas até participam da ceia, as pessoas são frequentadores da igreja. Mas eu não conheço poucas, mas eu conheço muitas pessoas que vivem atormentadas pelo seu passado. Pessoas que vivem atormentadas pela culpa. Pessoas que falam do perdão, mas não conseguem se perdoar. Pessoas que não conseguem perdoar pessoas. Pessoas que estão presas. E eu quero te falar uma coisa. A palavra da cruz, ela tem poder de curar você. O verdadeiro evangelho pode curar os teus sentimentos. Todos nós temos coisas particulares, você não precisa falar para ninguém, mas coisas particulares dentro do seu coração que você mesmo se entristece. Coisas do passado, essas acusações, ações, pessoas que te feriram, ou você que feriu pessoas, ou você que fez coisas que você não gostaria de ter feito. E às vezes isso trava muita gente. Essa palavra é para todos nós, dizendo: hoje você tem uma oportunidade de viver uma nova vida. Porque essa é a aliança. Os teus pecados eu já não me lembrarei mais. Eu faço uma aliança com vocês, que eu não vou jogar na cara de vocês os seus pecados.
Eu sempre falo assim para Deus: Senhor, se fosse para cobrar os meus pecados como líder de uma igreja, eu não deveria nem ser líder de uma igreja. Porque desde o começo eu nunca fui perfeito. Então nós precisamos tirar esse peso das nossas costas, como um Deus apontando o dedo na nossa cara e dizendo: eu vou te matar, eu vou te cobrar, eu vou te cobrar. Ele só está dizendo para você: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque eu sou perdoador, eu sou amoroso, eu sou pai. Pai tem essa característica, né? Deus, sabendo que algumas mães falhariam no meio do caminho, disse: ainda que uma mãe se esquecesse dos seus filhos, eu jamais me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Corremos o risco de pais e de mães, né, nos abandonarem. E Deus já disse: ainda que isso aconteça, eu sou o pai de órfãos, eu sou o Deus de viúvas, eu sou aquele que não deixo sozinho aquele que está abandonado por pessoas, eu sou restaurador, eu sou curador, eu sou aquele que dou nova história, eu sou aquele que perdoo pecados. E essa é a igreja do Senhor, formado, cada um de nós recebemos o perdão dos nossos pecados. O cristão é isso. Ele não é o perfeito. O cristão é alguém que aprendeu a desfrutar da graça de Deus. E ele conta para todo mundo isso. Isso é evangelho. Ele experimentou. Paulo, ele disse: eu vos dou o que eu recebi. Você só pode dar o que você recebeu. É a mesma coisa se você transferir para perdoar pessoas. A mesma coisa se você transferir para lidar com as dificuldades com pessoas. Você só pode dar aquilo que você recebeu, e essa é a verdade. Só que às vezes, se nós olharmos para os nossos pais, que às vezes não nos deram coisas, imagine se eles foram melhores que os nossos avós. Imagine o quanto que eles nos sofreram, se a gente sente o sofrimento daquilo que os pais nos deram. Tadinho, né? Ao invés de você olhar com ódio, você vai começar a olhar com amor. Porque muitos que nos feriram não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo hoje. Por isso que você tem força para amar, para perdoar. Por quê? Porque você pode dar o que você recebe. Mas quando que você recebeu isso? De Deus. Por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que também nos devem. Ou seja, nós estamos pedindo para Deus agir conosco como nós estamos agindo com as pessoas. É uma oração muito forte, sim ou não? Mas essa é a realidade. Porque agora eu posso dar amor, porque eu recebi amor. Eu posso dar perdão, porque eu recebi perdão. Porque Ele me amou lá na cruz. João 3,16, Ele nos ensina. É tão áureo para nós, está grifado. Deus amou o mundo de uma maneira indizível, que não tem palavras para expressar. Ele amou o mundo e entregou Jesus lá na cruz por mim e por você. E é isso que nós estamos celebrando nessa manhã. A Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Eu preguei a palavra para você. Então eu não tenho sangue nas minhas mãos. E eu não posso selecionar quem toma e quem não toma a Santa Ceia. Isso é você e Deus. Deus conhece o teu coração. Apóstolo, mas eu sou só um visitante nessa igreja. Fique à vontade. Se você entendeu a mensagem, a ceia é para você. Mas eu sou pecador. Ué, mas eu também sou. Mas apóstolo, eu não sou digno. Mas eu também não sou. Ai, apóstolo, o que eu faço? A mesma coisa que eu. Arrependa-se dos seus pecados. Aceita o sangue de Jesus sobre a tua vida e tome da Santa Ceia do Senhor. Apóstolo, mas eu não preenchi uma ficha. Eu nem conheço o senhor, nem ando com o senhor. Não tem problema. Se você andar com Cristo, está tudo certo, meu irmão. A ceia é para pecadores que recebem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque eis que dias vêm que Ele mesmo decidiu perdoar os nossos pecados. Não foi você que decidiu. Não fui eu. Não foram pessoas.
Foi Deus que decidiu ofertar o perdão dos seus pecados. Você recebe a oferta? E qual é o nome da oferta? Jesus. Está aqui, é uma oferta. Mas não é uma oferta de pechincha. Não, a oferta é caríssima. O Filho de Deus, ele falou, está aqui meu filho, eu oferto ele por você. Se você o receber como único e suficiente Salvador, os teus pecados vão sobre ele e a santidade dele vem para você. Faz uma transferência, os teus pecados sobre ele e eu te santifico na pessoa dele. Essa é a palavra de Deus.